Gente, meu lírio do Amazonas florido, algumas florzinhas já até se foram, mas olha que lindo. E ele tem um cheiro de amaciante de roupa, na minha percepção. Mas ele é lindo, as folhas dele também são lindas. E resolvi pegar a câmera e filmar do nada. Tem algumas coisas que eu vou fazer hoje e vou tentar levar vocês comigo. Enquanto eu me arrumo para seguir o meu dia, vou falar de alguns livros legais que eu li recentemente. Então bora lá, pra quem não me conhece, eu sou a Karina, desse canal Jovens de Meia Idade, podcast Jovens de Meia Idade, Instagram Plantitulitas Jovens de Meia Idade, Instagram dos cachorros Cacau e Colby. Então me segue por aí, eu falo muito de planta, falo de coisinhas que eu considero interessantes. Bora lá! Vou iniciar hidratando a minha pele com esse creminho mesmo, que é aquele famoso, todo mundo usa, né? E passando um protetor solar. Então, gente, eu amo ler. E eu já tive algumas fases com a leitura. Quando eu era mais nova, eu focava principalmente em livros que fossem educacionais ou que de alguma maneira fossem melhorar alguma questão acadêmica minha. Então, quando eu era criança, eu gostava muito, por exemplo, de Júlio Verne. Não é uma leitura para criança, né? Porque é muito rebuscada, mas eu era meio focada em melhorar o meu vocabulário, aprender coisas novas. E aí, ficando mais velha, até para suavizar a rotina, né? De faculdade e hoje em dia de trabalho, eu foco mais em leituras como um hobby mesmo, não 100% focada em aprender alguma coisa, realmente só como um hobby. Assim como a gente vê uma série no Netflix, eu também gosto de ler um livro. Então, nossa, eu tenho 50 mil leques, não esqueci de descer. Então eu vou falar um pouquinho sobre alguns desses livros. Tem uma categoria de livros que eu adoro, que chama chick lit. Essa expressão ela é considerada depreciativa por algumas pessoas, mas eu faço parte daquele grupo que assume baixo no peito. Chick lit mesmo, porque seria uma coisa ruim, que é como se fosse literatura de garotas. São livros levinhos, meio clichê. É romance água com açúcar, que tem muito clichê e eu acho divertido. Além disso, também gosto muito de livros sobre plantas e livros de terror. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu vou começar com esse livro que eu amei, A Segunda Vida de Missy. Eu li, acho que foi em janeiro desse ano, 2025. Gente, esse livro é muito bom. É sobre uma senhora que ela já tá quase nos 80 anos, é uma senhora mesmo. E ela tem 2 filhos, ela é casada, mas não fica muito claro onde está o marido dela, dá a entender que ele tá morto. E a filha dela mora no mesmo país que ela, que é a Inglaterra, mas mora longe dela. E o filho dela, que tem um filhinho, então ela é avó, mora na Austrália. Foi pra Austrália e isso deixou ela arrasada. E ela não se via mais tendo funções, porque ela sempre focou em cuidar dos filhos, cuidar do marido, e agora ela se via sozinha. E o filho dela, ela percebe que as conversas com ele estando na Austrália, duram mais quando ela tem algum assunto diferente, alguma coisa que ela leu, então alguma coisa que ela fez na cidade, algum passeio que ela fez, e ela começa a se forçar a sair de casa, a fazer amizade, ir em eventos para poder ter mais assunto com o filho dela, para a duração no telefone ser maior. Muito fofinho. E aí você aprende mais sobre a história dela, ela vai evoluindo, ela acaba adotando um cachorro para ajudar uma outra mulher que também tá numa situação difícil. E é maravilhosa a relação dela com o cachorro, quem gosta de bicho vai adorar. E você vê nesse livro muita diferença entre o britânico e o brasileiro. Porque o marido dela nunca falou que amava ela. E aí, no final, ela encontra uma carta do marido. Aí você jura que finalmente vai ter, se eu te amo e não tem. Gente,
É maravilhoso esse livro, é muito, muito bom. Ele é engraçado em alguns pedaços, mas ele também faz refletir. Então, ele não é considerado checklist no meu pesar. Diferente desse segundo aqui. Um Verão na Itália. Gente, esse livro, ele é o suco do checklist. Ele é maravilhoso, Brasil. É assim, eu li ele já tem alguns anos, então eu vou resumir bem por cima. Tem uma moça que ela é meio lascada de dinheiro, não tem dinheiro. E ela mora na Inglaterra, se eu não me engano também. E surge a oportunidade dela trabalhar numa casa na Itália, numa casa na região meio paradisíaca da Itália, com praia e tal, para uma certa pessoa. E ela escreve peças de teatro. E quando ela chega nessa casa, ela começa a trabalhar lá, é uma casa maravilhosa, e ela tá com um certo bloqueio criativo, e a casa ajuda ela a voltar a escrever. Aí aparece na casa o filho do dono da casa, que é galã, e ela acredita que é o responsável pelo fracasso que ela teve no teatro. E não tem grandes motivos pra isso, tá? Porque é igual aquelas filmes de comédia romântica. Precisa ter um atrito entre o mocinho e a mocinha. Não necessariamente é tão justificável assim esse atrito. Mas existe esse atrito e eles se odeiam. E no final eles começam a se amar. Gente, e ele é milionário, e lindo, e maravilhoso. E ela é linda. Eles correm pelas praias da Itália. Tem outro cara lindo que aparece do nada também. Nossa, gente, é o suco do Chiquilite. Porque é um livro que é extremamente clichê, mas é gostosinho de ler. É leve, é muito leve. Não tem grandes reflexões nem nada, assim. Ai, gente, pra quem gosta de Chiquilite, esse livro eu recomendo. Eu sempre começo minha maquiagem pela sobrancelha. Como a minha sobrancelha ela é um pouquinho falhada, eu gosto de dar uma leve preenchida aqui na ponta, só pra ela não ficar tão desigual, mas eu não faço grandes coisas na sobrancelha, não. Hoje em dia, a minha maquiagem tá bem mais levinha. Eu sinto que depois da pandemia, a tendência de maquiagem é cada vez mais leve. Antes eu gostava daquele rebocão. Eu fazia contorno todo dia pra trabalhar. Acho que até quando eu ia pra... Não, também que quando eu ia pra faculdade, não. Porque eu ia de bicicleta, né? E aí ia derreter tudo. Eu acho que quando eu ia pra faculdade, eu só passava uma basezinha mesmo. Agora eu vou passar esse gelzinho. Ah, eu passei essa sombrinha da Catherine Hill, que tá toda detonada. Agora eu vou passar esse gelzinho. Como ela tá blogueira de maquiagem... Nossa, eu consigo imaginar o nome de umas 5 pessoas no mínimo me zoando, me vendo falar sobre maquiagem. Ai, aí eu passo só no comecinho mesmo. E se eu vejo necessidade, eu passo só um pouquinho aqui pra ele ir mantendo. Agora eu vou pra base, que eu vou misturar essa Hydra Glow da Nina Secret com a Daily Tint também. Eu gosto bastante dessas duas bases, eu acho elas bem hidratantes e elas são bem fininhas. Então elas não ficam rebocão na minha cara, nem nada do gênero, ficam bem leves. O terceiro livro que eu vou falar tem a ver com plantas, que eu acho que tem que fechar a temática, que é A Vida Secreta das Árvores. Esse livro é muito bom, Ixi, eu ia falar o nome, mas já me arrependi. Peter Holbrook. Gente, esse livro é muito bom. Ele fala sobre como existe uma rede de comunicação das plantas embaixo da terra. E com certeza vocês já viram aquelas fotos do céu, que você olha, tem as árvores, aí tem o céu, e você vê que as copas, elas não se encostam, elas chegam muito próximas e não se encostam. Como se as árvores, elas não quisessem uma roubar a luz da outra, as árvores altas, né? E é lógico, tem várias árvores que não gostam dessa luz incidente muito forte, que ficam na meia sombra delas, mas as que gostam, elas não competem dessa maneira, de uma cobrir a outra, elas ficam em harmonia. E aí, debaixo da terra tem uma rede de comunicação que envolve as raízes, envolve redes de fungos também, e as plantas, elas se comunicam. Então, elas avisam quando tem algum predador, que pode ser uma praga, uma cochonilha, alguma coisa assim,
elas dividem nutrientes. Então, tem uma planta que ela tá um pouco doente. Aí elas começam a passar mais nutrientes para essa planta. Porque elas vivem em comunidade. Imagina, eu sou uma planta de meia sombra, eu sou um lírio do Amazonas, aquela flor que eu mostrei no começo do vídeo. E eu vivo embaixo da sombra de uma ficus, por exemplo. Nem sei se elas vivem no mesmo ambiente, mas um exemplo. Ficus é uma árvore imensa. Se a minha ficus morrer, vai vir um sol em mim que eu não vou dar conta. Então, para mim, é interessante que a ficus continue viva, porque a gente vive em comunidade. Então, esse livro ele fala sobre isso, sobre como as plantas elas vivem em comunidade, elas se ajudam muito. Gente, muito legal esse livro, muito legal mesmo. E aí ele dá exemplo de lugares em que tinha uma árvore que cortaram, né? E mesmo assim o tronco continuou, o toquinho, né, que ficou, continuou vivo, porque as outras plantas estavam dando um jeito de nutrir aquele tronquinho. Tem um documentário Netflix sobre os fungos, que é muito legal. Parece até meme sobre millennials, né, que não sai, fica em casa vendo documentário sobre fungos e cuidando de planta. Mas eu sou assim mesmo, gente. E eu tenho certeza que tem várias pessoas que me assistem. Essa grande população que me assiste, né, que se identifica. E eu achei muito lindo, eu achei muito interessante. É triste pensar que as plantas têm noção dessa relação cooperativa e às vezes a gente vê que o ser humano não, né? Eu vou começar a deixar o Kobe Cacau uma vez por semana numa creche, porque eu tô querendo que eles trabalhem mais esse lado de convivência com outros cachorros. Vamos ver. E aí eles estão indo tomar a vacina da gripe, né? Porque para poder ir pra creche, eles precisam ter, além das vacinas que são anuais, que os cachorros sempre tomam, tem que ter a vacina da gripe, que é sempre bom dar agora, quando começa a ficar friozinho. Então é por isso que eles vão tomar. Acho que ficou bom. Olha que sucesso. Menina bonita, meu. O próximo livro que eu vou falar é esse aqui. A Pequena Livraria dos Sonhos. Eu adoro essa autora, viu, gente? A Jenny Colgan. Eu tenho 300 livros dela. Gente, esse livro é maravilhoso. Eu acho que eu li ele na pandemia, então já faz algum tempo. Mas é de uma moça. Agora eu não lembro se ele é na Inglaterra ou na Escócia. Eu acho que é na Escócia. Mas é sobre uma moça. Ela é super nerd, ela trabalha numa livraria. E aí a livraria vai fechar, uma coisa assim. E ela fica meio sem rumo, porque ela fica, gente, o que eu vou fazer agora? A livraria é meio que tudo que eu faço. Ela fica meio sem rumo e ela resolve pegar uma Kombi, um carrinho, tipo uma van, uma Fiorino, não, é mais aesthetic que isso. E pegar vários livros e fazer uma livraria em uma outra cidade. E ela começa a pensar, agora eu acho que ela era de Londres, mas eu não lembro. Ela fica, onde que eu posso fazer a minha livraria? Tem que ser um lugar, na relva, uma vegetação bonita, grama. Imagina, tipo, um gramado maravilhoso nas montanhas. É pra lá que eu vou, gente. O que eu tô fazendo aqui? Nessa cidade poluída? Eu vou com os meus livros pra esse cenário idílico, bucólico, ficar lendo, tomando chá e quem sabe eu não encontro um viking gatinho, entendeu? Pra me aquecer durante as noites de frio. Enfim. E aí ela pega e vai pra uma cidadezinha. Eu acho que é na Escócia, mas faz muitos anos que eu li esse livro, então eu não quero apostar, mas eu acredito que seja na Escócia. E ela chega nessa cidadezinha e ela começa a se acostumar com as pessoas, e ela começa a desenvolver relacionamentos com as pessoas também, conhecer as pessoas. É uma comunidade de cidade pequena, então eles são mais fechados, mas ao mesmo tempo eles se ajudam muito, diferente de uma cidade muito grande. E ela começa a desenvolver uma autoestima melhor, ter uma autoestima mais alta, confiar mais nela mesma. Óbvio que tem um cara gato e geralmente meio... Eu acho que ele era meio... como que eu posso dizer? Brutão. É meio bruto, uma coisa meio viking, um negócio assim. Mas eu torço muito pra eles o livro inteiro. E é maravilhoso esse livro. Eu recomendo. A Jenny Colgan tem muitos livros bons nessa pegada. De novo, livro leve, clichê, bem água com açúcar. É pra você ler pra se divertir, gente. É pra ler pra você se divertir, pra você ficar lendo as descrições dos cenários que são bonitos, aprendendo sobre se valorizar, porque ela fica se valorizando cada vez mais, ela tinha uma autoestima muito baixa, então é legal. Gente, é muito bom. Eu lembro que esse livro e o outro que eu falei, do Verão na Itália, ele tem algumas cenas que me deram bastante vergonha alheia. Mas é bom, é um sentimento gostoso, dá um arrepiozinho que você fica, ai meu Deus. Você tá lendo, você até fecha o livro e fica, ai que vergonha. Mas é muito bom. É muito bom, eu recomendo. Agora eu vou passar esse
esse Jelly Tint da Rica. Eu não achei ele tão simples de usar, porque geralmente eu gosto de blush em stick ou em pó. E aí eu tava usando muito esse aqui, que é muito bom, da Oceane. E aí eu abria ele e passava na cara, assim. Na cara, passava no rosto. E esse aqui não, esse aqui eu passei no rosto a primeira vez e ele manchou minha cara inteira, foi maravilhoso. E ele parece uma gelatininha e ele é geladinho, ele imita aquele Milk, que eu acho que é Milk, é uma marca gringa. Tive que mudar de celular. O meu tá apagando os arquivos lá. Mas o que eu tava falando. Eu gosto muito de usar esse tipo de blush em stick. E geralmente eu abro, passo no rosto e espalho. E aí, esse aqui não funciona assim, que ele vai manchar a sua cara se você fizer isso. Mas eu gostei dele em relação a esse outro que eu usava, que é muito bom, porque ele dura muito, ele realmente é um tinte. Então, vai chegar no final do dia e o seu rosto ainda vai estar rosinha, garota, entendeu? Meu celular tava sem armazenamento, eu tive que pegar um outro. Então, vamos lá. Eu gosto de pegar o pincelzinho, passar assim... E aí tem que ser rápido, porque o querido mancha, entendeu? Mas fica bem bonito. E ele vai ficar no seu rosto o dia inteiro. O dia inteiro mesmo. Vai chegar no final do dia e ainda vai estar da mesma cor de quando você passou. E aí eu acho isso uma vantagem. De passar jogando meio pra cima. Nessa imagem não vai dar pra ver muito, mas depois eu já volto no meu celular. Ai, gente, eu não ia ficar esperando excluir não, viu? Excluir os arquivos, outro celular... Porque eu preciso levar esses cachorros pra tomar vacina, entendeu? Se eu ficar muito tempo aqui, já vai atrapalhar minha rotina, meu. Que é corrida, né? É um sábado de tarefas. Então, acontece. Essa alegria aí. Mas, ó, que garota, meu. Do nada. Ai, ai. E eu sou destra. Quando eu faço meu lado esquerdo, o rosto nunca fica igual ao direito. O direito, eu tô parecendo uma palhaça, tá bem rosa. E o esquerdo, não. Ai, Jesus, viu? Sempre fica diferente. Mas também não precisa ficar igual. A gente não é igual dos dois lados. Eu tinha que aprender a maquiar com as duas mãos. Eu ficava parecendo uma maluca, né? Ai, Jesus. Será que minhas irmãs estão vendo esse vídeo? E se elas verem, elas vão me zoar. Voltamos ao nosso podcast, gente. Eu e as meninas. É muito engraçado. A gente se diverte muito. É porque dá um trabalho, né? Geralmente as nossas conversas são sempre engraçadas. Só que a gente não grava. E aí, basicamente o que a gente faz é conversar gravando. E aí depois a gente publica. E é muito engraçado. Elas são muito engraçadas. E eu me divirto muito gravando. Teve uma moça no meu trabalho que ela tava falando: nossa, deve ser super legal ter crescido com irmãs, né? E é mesmo. Eu gostei, eu tive muita sorte de ter duas irmãs. Tá aqui. Rosinha, bem bonita, saúde. Ah, eu vou passar um pouquinho na boca. E já que eu tô nesse tema rosa... E ele é geladinho. Eu não sei como é que faz ficar geladinho assim. É bem gostosinho de passar. Ele é translúcido, esse blush, porque como eu passo com o pincel, ele já tá todo... Tá tudo feio, né? Mas ele é translúcido. Ó, que linda. Que ridícula essa frase. Ai, ó, que linda. Tipo, ai, gente. É que linda é a maquiagem, porque você acorda. Aí depois você passa uma make, você fica, nossa, arrasei. Já que eu tô no rosa, eu vou pra esse livro aqui. Que é muito bom. Uma Família Feliz, do Rafael Montes. Rafael Montes é outro autor brasileiro, carioca, e ele tem a minha idade, um pouquinho mais. Ele é maravilhoso. Esse homem, ele é maravilhoso. E esse livro é muito bom. Eu acho que eu já li, se não todos, quase todos os livros dele. E é Uma Família Feliz, é muito bom. E eu resolvi falar sobre esse especificamente, porque eu descobri, vendo um livro da Diva Depressão, que tá na moda agora vídeo no TikTok sobre bebê reborn. E a protagonista, ela faz esses bebês reborns no livro. E aí ela tem duas filhas, que depois explicam mais pra frente um pouquinho melhor essa relação dela com as filhas, que são gêmeas, e ela fica grávida. Quando o bebezinho dela nasce, o bebezinho, ele acaba ficando com ferimentos, o bebê começa a aparecer machucado, e fica esse mistério, o que tá acontecendo? Aí logo mais, as filhas dela começam a aparecer feridas, e a narrativa é muito boa, porque você fica, gente, essa mulher é doida? O que tá acontecendo? Aí do nada ela apaga, do nada ela desmaia, assim, aí você fica, meu Deus, acorda, o que você tá fazendo? Gente, é muito bom. Rafael Montes escreve super bem. E tem um filme que eu fui, inclusive, no cinema assistir, desse livro, que é a Grazi Massafera, que faz a protagonista, e o Giannichini faz o par romântico.
A Grazi Massafera tá maravilhosa no papel. E não estraga o filme quem já viu o livro, porque as histórias, elas meio que se completam de uma certa forma. Eu não quero falar muito pra não estragar. Mas assim, a Grazi tá maravilhosa no papel. O livro, ele traz uma perspectiva diferente do filme, porque é como se fosse a Grazi narrando, né? A personagem da Grazi, que eu já não lembro mais o nome. E é muito bom mesmo. O Rafael, ele escreve de uma maneira que ele te prende do começo ao fim. E você fica com raiva de algumas coisas, você fica torcendo por outras, você realmente vive os livros dele, é maravilhoso, você fica preso nos livros dele. Eles são de medo, não é um livro que você vai ler e não sentir nada, sabe? Eu, particularmente, eu sou meio medrosa, então eu fico com um pouco de medo dos livros dele. Depois de ler um livro do Rafael Montes, eu gosto de ler um livro mais leve em seguida, pra dar uma equilibrada, porque eu acho os livros dele meio fortes, mas são muito bons. São muito bons mesmo. A protagonista faz Bebê Reborn e isso deixa um clima super estranho no livro, sabe? Não que fazer Bebê Reborn, ter Bebê Reborn é estranho, mas é porque ela faz bebês reborns e o filho dela tá machucado e as filhas também. É estranho. E ela ficar pintando o rostinho dos bebês reborn, porque é uma arte, né, o bebê reborn. São artistas que fazem mesmo pra ficar tão realista. E recomendo. Recomendo o livro e recomendo o filme também, a Grazi. E as gêmeas são estranhas também. Enfim, é tudo esquisito nesse livro. O pai também, você desconfia do pai, às vezes, né, do Giannichini. Não do Giannichini, do papel dele, no livro e no filme. E você fica preso. É uma loucura e você fica preso. E eles são aquela família de margarina, de comercial de margarina, que eles são perfeitos. Eles são lindos, eles têm dinheiro, eles moram num lugar lindo no Rio de Janeiro. E aí começam a ter problemas, e aí você fica, gente, pelo amor de Deus. Pra não marcar as linhazinhas, eu gosto de tirar o excesso, fazendo com uma esponjinha. E já funciona pra mim. Se eu for sair pra um lugar, né, vou fazer um passeio que não seja levar meus cachorros pra tomar vacina e arrumar o cabelo. Aí eu passaria um pozinho pra fixar melhor. Como não é o caso, só isso. Eu passei uma sombra líquida maravilhosa, que nem tem mais nada escrito, mas é uma sombra da Bruna Tavares, que chama BT Velvet Cappuccino. Muito boa. Eu acho que ela dá um tom bem elegante e ao mesmo tempo no make-up. Aquela... Não parece que eu tô maquiada, mas eu tô maquiada, é bem levezinho. Agora um rímel. Aí eu separei um último livro pra falar também. A maior parte dos chick lit que eu leio, eles são no Reino Unido que se passam as histórias. Eu não sei exatamente porque, se tem mais autoras que são de lá, o que acontece, mas eu gosto. Porque eu fui daquela geração que, quando era adolescente, amava música britânica, os cantores britânicos. Queria ir pro Reino Unido. Quando eu fiz 16 anos, né, como se fosse festa de 15 anos, eu fui pro Reino Unido. Eu sou super fã dos Beatles também. Fui lá pra Liverpool, fui no museu deles. Eu sou daquela época do Keep Calm. Lembra da propaganda? Keep Calm and Carry On. E aí todo mundo fez várias montagens do Keep Calm and Carry On. É uma viagem que eu quero fazer de novo, adulta. Porque eu acho que a minha perspectiva vai ser diferente. E eu borro tudo. Olha que beleza, gente. Tá tudo borrado, mas depois eu vou limpar com um cotonetezinho. Como eu tenho que me concentrar pra passar esse troço, eu vou falar do livro depois que eu terminar, porque passando esse negócio é só falando abobrinha mesmo. Deve estar estranha essa filmagem, né? Eu nem sei. Tá tudo borrado. Vou ter que pegar um negócio pra limpar. Mas ó, dá um efeito acordei. E aí no cílio de baixo, esse aqui é a clássica também, né? Pelo amor de Deus, eu uso a mesma máscara há 10 anos. E embaixo eu gosto de usar uma prova d'água, porque senão eu fico toda borrada. Então não é da Maybelline. Eu sempre uso máscara de cílios da Maybelline, desde sempre. Ó, concentração. Só uma sujadinha assim, de pincel. E aí agora eu tenho que limpar. Aí eu vou limpar com um cotonetezinho mesmo. E eu passo aqui rente aos cílios. Borrei aqui também. Eu sempre borro o rímel, não tem jeito. Mas acho que tá ótimo. O último livro que eu vou falar, enquanto eu encerro essa maquiagem, é esse aqui, A Troca. Esse eu li esse ano também. E é sobre uma menina que ela é consultora
Parece que ela é consultora de gestão de empresa. Ela tá burnoutadíssima. Ela teve alguns problemas na vida pessoal também, que a irmã dela faleceu, a irmã dela faleceu novinha. Ela acaba fazendo uma besteira na apresentação de trabalho, porque ela tá burnoutada. E aí, a empresa dela manda ela tirar 3 meses de férias. Ela mora em Londres. Aquilo que eu falei, né? A maior parte dos chicletes é tudo Reino Unido que eu leio. Passar um iluminadorzinho, meu. Então, aí ela pega essas férias forçadas de 3 meses e resolve ir pra cidade onde a mãe dela mora. A mãe dela e a avó dela, que é no interior da Inglaterra. Então é naqueles lugares bem bonitos, aquelas paisagens gramadões, com montanhas, que você vê e você já quer pegar um casaquinho de lã, que você sabe que vem aquele vento gelado, uma coisa meio Campos do Jordão. E aí ela vai pra lá e ela tem um namorado e o namorado dela, ele é ruim. E desde o começo no livro, não fica muito claro que ele é ruim, mas sei, a autora, eu achei essa autora boa, porque eu fui pegando birra desse cara e eu até fiquei me questionando, nossa, mas será que ela não quer que a gente goste dele? Porque eu achei ele desprezível desde o capítulo 1 que ele aparece. Eu não sei se ele aparece no capítulo 1, né, mas desde que ele aparece. Eu fico, nossa, que cara insuportável. Ai, até o jeito que ele fala com ela, eu comecei a ler com uma voz meio odiosa, que ele fica, meu anjo. Ai, não gostei dele. Ele é meio... ele é estranho. Aí ele quer que ela ajude ele no trabalho. Eles trabalham na mesma empresa, mas eles nunca se veem, o que é bem esquisito também. Enfim, ainda mais porque é presencial, sabe? Eles podiam sair pra almoçar juntos, sei lá. Esquisito. E aí ela tá burnoutada e ele fica falando, você não quer me ajudar com essa apresentação? Você ama fazer apresentações. Aí eu... E ele é muito, meu anjo. Gente, eu não sei. Eu não gosto desse cara. Desde o começo, eu acho... Eu não sei se é porque eu peguei birra dele por algum motivo ou porque a autora escreve muito bem. Eu acho que é porque a autora escreve muito bem. Aí, ela vai pra essa cidade interior e ela combina com esse namorado podre que ele vai visitar ela nos finais de semana. Ele nunca vai, tá? Ele não vai. E quando ele vai, ele é todo tóxicozinho, que fica jogando as culpas das coisas nela. Insuportável. Ele vê que ela tá começando a mandar bem e ficar feliz e mais leve. Ele, você não é mais a mesma. É lógico que não, meu amor, eu tô melhorando, eu tô me curando do luto, da perda da minha irmã. Vai se lascar também, né? Você não é mais a mesma. Que bom, significa que eu tô mudando, que eu tô evoluindo. Gente, não é bom a gente ser a mesma pessoa pra sempre, tá? É sempre bom a gente tá... Lógico, a nossa essência se mantém, mas é sempre bom a gente evoluir, refletir sobre crenças pra, né, abrir a cabeça, enfim. Aí nessa cidade que a avó dela mora, o que acontece? Ela resolve trocar de lugar com a avó dela. A avó dela é maravilhosa. A avó dela é um ícone. Ela resolve morar na casa da avó dela e a avó dela vai pra Londres, porque a avó dela já quis morar em Londres antes de se casar, e aí quando ela se casou, ela resolveu ir pra essa cidade pequena. E a avó dela arrasa em Londres, tá? Ela cria meio que um Tinder, não fica muito claro exatamente o que ela cria. E ela cria um relacionamento super legal com os amigos da neta dela, que ela mora como se fosse numa república, num apartamento, porque ela mora com várias pessoas. A avó dela é uma diva. Ela cria esse Tinder, ela começa a falar com um monte de caras. Só que é engraçado. Ela é maravilhosa. E ela foca muito no senso de comunidade, porque ela mora numa cidade pequena. Eles vivem muito em comunidade. Em Londres, que é parecido com São Paulo, isso, a gente nem sabe quem são os nossos vizinhos. A gente não conversa com vizinhos, né? Pelo menos eu, paulistana, nunca fui de ter amizade com o vizinho. E ela destaca sobre como, cara, a gente vive em comunidade, a gente tem que se ajudar, tem que se conhecer. Às vezes você mora do lado de uma pessoa super legal e você nem sabe. Isso, olha só, já vou fazer um gancho. Combina com aquele livro que eu falei, da vida secreta das árvores, porque as árvores vivem melhor em comunidade que a gente. E aí ela ajuda os filhos, os amigos da neta dela, e a neta dela fica na cidade interior, que é bom pra ela desopilar, não ficar tão no computador, tão no celular. Elas trocam até o celular. Então ela fica com o celular da avó e a avó fica com o celular dela, e o celular da avó é aquele celular tipo um Nokia, sabe? Que ela não usa muito. E é lógico que tem um cara gato, porque a gente tá falando de um chiquilite. Então tem um cara gato que ela conhecia quando ela era criança, e hoje em dia ele é um adulto e ele trabalha numa escola. E ele é super legal, ele é meio bruto, assim, mas ele é super legal. Ela acaba ficando apaixonadinha por ele, mas ela também tem um namorado, então ela fica meio mixed feelings. E a relação dela com o namorado, na verdade, é muito mais uma questão de gratidão
gratidão, porque ele ficou com ela quando ela tava em luto pela irmã dela, né? Assim, que a irmã dela tava muito doente depois que ela faleceu. Então ela tá com ele meio que por gratidão. Enfim. E ela começa a gostar desse outro cara, que é bem mais interessante, bem mais gente boa. E o livro basicamente é isso. É uma reflexão sobre nada. É um tiquilite, gente. Não, mentira. Se eu puder trazer uma reflexão desse livro, o que me fez refletir foi essa questão de viver em comunidade. Sobre você tentar conhecer mais as pessoas que moram em volta de você e você tentar fazer mais coisas. Porque ela, como burnoutada de Londres, ela não fazia muitas coisas, ela não saía. E aí eu me identifiquei um pouco. Não que eu seja burnoutada, mas porque eu não saio, eu não costumo sair, fazer coisas diferentes. Então, eu achei isso legal. Gente, eu até saio, na verdade, vou me corrigir. Esse ano eu fiz já aula de cerâmica 2 vezes. Eu vou na academia. Não, mas é diferente. E aí, isso foi o ponto que me fez refletir desse livro, de você tentar viver mais em comunidade. E é isso. Desse livro. Chega. Ai, empolguei. Mas a avó dela é a melhor personagem. O livro, ele é como se fosse o diário de uma e o diário da outra. Eu ia usar esse lápis, mas ele tá com a ponta toda cagada, então não vai dar. É como se fosse o diário delas. Então você vê o tom das duas, descrevendo as situações. Eu vou usar esse lapisinho mesmo da Vizela. A Vizela é uma marca bem legal e eles são veganos. E as coisinhas deles são bem interessantes. Enfim, esses são os livros que eu trouxe pra recomendar. Deixa eu terminar aqui essa maquiagem. Agora só falta o batonzinho mesmo da gata. E aí eu já vou levar os cachorros lá pro veterinário. Ah, e do podcast que eu tava falando. É legal, é um hobby bacana também. Tanto o podcast quanto o YouTube são hobbies legais, sabia? Porque às vezes você se aproxima de pessoas que têm o mesmo gosto de você. Eu, com essa questão das plantas, eu conheci várias pessoas interessantes na internet que tenha a mesma paixão por plantas que eu tenho. Então eu recomendo. E o podcast eu faço com as minhas irmãs. O Ale, meu namorado, edita. Então é super legal, porque é um negócio que a gente faz juntos. É bem bacana, eu recomendo, gente. Se vocês tiverem oportunidade de ter um hobby legal com as pessoas que vocês gostam. Qual batom que eu vou usar? Tô tentando decidir aqui. Porque eu só vou até ali, né? Então não pode ser um desse. Esse aqui é muito forte. Ele é lindo. Ele é bem outono, mas não. Esse aqui é muito forte. Aí tem esse aqui que é um que eu uso pra caramba, que ele é rosinha. Bem Barbie. Acho que eu vou usar esse. E tem esse outro aqui, que ele é mais forte ainda. Não, gente, não vai rolar. E são os batons que eu tenho aqui embaixo, porque eu tenho mais lá em cima, que eu sou louca por batom, eu amo. Aí tem esse aqui também da Carmed, que ele tem uma cor bonita, mas eu acho que ele é muito forte, será? Aí eu comprei um Carmed Chocotone no final do ano passado. É uma delícia, gente, o cheirinho. E tem a opção também de usar um glossinho, esse gloss da MAC também, que é bonitinho. Quer saber? Eu vou usar esse. Eu só vou até ali a esquina. Não vou ficar parecendo uma palhaça também, né? Aí também não rola. Pelo amor de Deus. Também, ali vacinar os cachorros, toda produzida, parece que eu vou pra um casamento. Aí também não rola. Vão achar que eu sou maluca. Então não dá. Mas ó, lookzinho. Nossa, na câmera tá parecendo escuro esse batom, mas ele é bem rosinha vivo. Soltar o cabelo. Hoje, mais tarde, eu vou cortar essa juba. Aí, o que eu vou fazer mais tarde? É um tal de balaiagem, que é luzes para cabelo cacheado, que eu gosto. E aí, eu vou passar por uma colorimetrista para eu ver o melhor tom para mim. E eu vou fazer um corte também, que é um scoop cut, uma coisa assim. Que eles vão analisar o meu rosto, o meu estilo e vão cortar o cabelo baseado nisso. E quem tem cabelo cacheado sabe, o nosso corte é diferente. Não dá pra cortar igual corta um cabelo liso, sabe? Então, eu gosto de cortar em lugares que são especialistas de cabelo cacheado, porque eu vejo muita diferença. Quando eu corto um lugar que não é especialista, não fica tão bom, fica esquisito. Porque eles acabam cortando como se fosse cabelo liso. Teve uma vez que eu fui cortar num lugar que o moço fez uma escova em mim pra conseguir cortar meu cabelo. Aí eu fiquei meio assim, eu não sou muito fã que escovem meu cabelo, aí eu fiquei... Enfim. Então é isso, pessoal. Vou lá levar os cachorros. Vamos comigo. Eu vou levar vocês nessa aventura do dia, meu. Ó, deixa eu ver se eu consigo pegar uma luz melhor. No resultado final. I want you, I need you, squawk.
These beautiful squeaks that I've got. Squeak, squeak. I want you, I need you, squawk. Cobos. Cacau, Kobe, Cacau, Cobinho, Cacau, ó o Cobinho, subindo no colo, vai no colo, Cobinho, que fofinho, esse cachorro. É um danhado. Eita! Olha a Cacauzinha. Cacau quer ir embora, desesperada. E o Kobe tá curtindo. Lindos. A few moments later. Esse final pro meu vlog. Gente, levamos os cachorros pra tomar vacina, deu tudo certo. Quer dizer, a Cacau não pôde tomar vacina, né? Enfim, Cacau tava overheating, ela ficou estressada. A gente chegou lá no veterinário e tinha algumas emergências. E no final a gente esperou bastante pra ser atendido. E nessa espera a Cacau ficou estressada, porque é um ambiente novo, muitos cachorros, muitas pessoas. E aí, quando ela foi tomar vacina, a veterinária mediu a temperatura dela e ela tava overheating. Tava com uma temperatura muito alta, então ela não pôde tomar vacina. E o Kobe tomou. Mas não tem problema, a gente leva a Cacau outro dia. E aí voltamos pra casa, almoçamos, fomos assistir Psychic e eu dormi. E acordei agora, mudei de roupa, né, pra ir mais bonitinha pro salão. E vamos ver o que vamos fazer na minha juba, Mins. Parece que é um sculpt cut e uma análise de colorimetria para fazer uma balaiagem. Claro, conheço todos os termos. Nem eu conheço. Vamos ver, gente, acho que vai ser sucesso. Ó, o antes, logo mais vocês vão ver o depois. E esse foi meu dia, pessoal. Já jantamos, tomamos um vinhozinho, estamos assistindo Psyche com o doguinho número 1 e doguinho número 2. Olha que lindo. Olha que linda. E espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido os vídeos do cabeleireiro também. Nossa, eu gostei muito do resultado, gostei muito do atendimento. O lugar lá também é maravilhoso, super confortável. Eu falei pro Alê, quando ele me buscou, que eu não lembro de ir num salão de cabeleireiro tão confortável. Todas as cadeiras eram largas e super confortáveis. E todo mundo que trabalha lá, todos os colaboradores, os cabeleireiros, todos maravilhosos, super gente boa. A Lu, que cortou meu cabelo, diva, sem defeitos. A Dai, que fez as minhas mechas também, a balaiagem, incrível. E, de verdade, eu recomendo demais. Eu comprei o kit Glória deles, que eu vou estar usando, vou estar testando. Inclusive, os kits deles têm nomes maravilhosos. É Glória, Majestade, Aleluia. Ai, são perfeitos. E é isso, gente.
Espero que vocês tenham gostado desse dia com a gente. Beijinhos, até a próxima!